Olá, minhas musas co-criadoras, bem-vindas ao episódio 22 do Manifesting with Ali. Se você é nova por aqui, eu sou sua host, a Alê, e aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais e como que estar harmonizada com essas leis facilita muito a materialização da vida dos nossos sonhos. A gente cresceu ouvindo que não dá para ter tudo na vida, né? Que ganhar dinheiro, para ter o relacionamento dos sonhos, para ter saúde, sucesso, liberdade, a gente tinha que abrir mão de algo. Como se fosse tudo uma troca, um jogo de perda e ganho. Mas eu tô aqui para te lembrar que dá sim para ter tudo e dá pelo caminho de menor resistência. Sim, aquele caminho que a gente aprendeu a desconfiar. Quem aí já ouviu que lutar dá um gostinho especial para a conquista? Que só o que vem com suor e esforço que vale a pena? Essa crença vem de muito antes da gente, muito. Ela vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, de uma sociedade que viveu, e em muitos níveis a gente ainda vive, né? Em uma escassez real. Mas sem as ferramentas e sem a consciência necessária para navegar tudo isso. Tudo era sobre sobrevivência, não expansão. Não havia espaço para pensar em propósito, em abundância, em autorrealização. Era viver um dia de cada vez, tentando proteger o pouco que eles tinham. E dentro desse contexto, a única realidade possível era nada vem fácil, tem que lutar muito para conquistar até o mínimo. A sobrevivência era a prioridade. Dentro dessa realidade, a única lógica possível era nada vem fácil, tem que lutar muito para conquistar o mínimo. Assim como eu falei para vocês lá em cima. Essa era a lição que eles passavam pra gente. E aí a gente entra num ciclo inconsciente de autossabotagem. Sem perceber, a gente busca o caminho mais difícil. A gente torna tudo mais pesado do que precisa ser, porque nós fomos ensinados lá no fundo que a gente só vai ser reconhecido se a gente sofre antes. Que a gente só vai ser valorizada se a gente ralar muito. Que a gente só merece ser admirada se houver uma história de dor para contar. E para nós, mulheres, esse padrão se aprofunda ainda mais, porque o nosso cérebro foi moldado biologicamente e socialmente para se preocupar com o outro, para prever riscos, para buscar pertencimento. A estrutura do cérebro feminino, especialmente a amígdala e o córtex pré-frontal, tende a ser mais sensível a emoções, a antecipação de rejeição e às necessidades de aprovação. Ou seja, a gente foi naturalmente mais sensível à crítica, ao julgamento e ao medo de não sermos boas o suficiente. E quando a gente cresce num ambiente em que diz que a gente só merece amor se a gente for útil, se a gente for sacrificada, se a gente estiver exausta, o nosso sistema nervoso entra num modo crônico de alerta. E o resultado é um corpo que não relaxa, uma mente que não silencia e uma vida que não flui. Mas isso não é a nossa essência. É só condicionamento ancestral com neuroprogramação inconsciente. É aquele tá na Matrix que eu sempre falo, por isso que a gente tá aqui saindo da rodinha do hamster, né? Antes a gente tava ali correndo e não chegando a lugar nenhum. E quando a gente consegue acessar essa parte do nosso subconsciente, é que a gente consegue mudar alguma coisa, porque a gente começa a enxergar que a gente está numa rodinha do hamster. E tudo isso pode ser reescrito com presença, com consciência e novas escolhas vibracionais. Mas o que eu vou te ensinar agora é que dá sim para quebrar o padrão e receber os seus desejos num caminho de menor resistência. É o que a neurociência chama de economia cognitiva e que foi profundamente estudada por um linguista, e ele era pesquisador também de Harvard, o nome dele era George Zipf. Ele batizou esse estudo de princípio do menor esforço. E o que esse pesquisador, observou depois de estudar milhares de páginas de livros, de discursos e interações humanas, é que todo sistema vivo tende a buscar a máxima eficiência com o mínimo de esforço. Gente, por que vocês acham que esses vídeos do Instagram, do TikTok, os shorts do YouTube, por que eles fazem tanto sucesso? Porque eles mastigam uma informação para você, sabe? E aí a gente tá ficando cada vez mais viciado. Por quê? O nosso cérebro, ele quer o mínimo esforço. Só que aí a gente foi programado
para não fazer esse esforço, sabe? Não, na verdade é o contrário, né? Mas para não ter o mínimo esforço, para trabalhar, para lutar, para fazer acontecer, para ser produtivo, produza enquanto eles durmam, sabe? E aí, esse estudioso, ele tá mostrando justamente o contrário pra gente, né? Que isso vale não só como a gente fala, como a gente pensa, como a gente decide, como a gente age, como a gente ama. Ele estudou tudo isso do comportamento humano. Porque, segundo ele, o nosso comportamento é guiado por 2 impulsos inconscientes. Maximizar o benefício, ou seja, conseguir o que a gente quer, e minimizar o esforço, fazer isso com o menor gasto de energia possível. E o Zipf, ele chegou a essas conclusões observando a linguagem. Na verdade, ele analisou livros enormes, assim, tipo o Ulisses, sabe? Que tem, sei lá, 260 mil palavras. É um livro muito, muito, muito enorme. E o que ele descobriu foi que dessas centenas de milhares de palavras, apenas uma pequena parte, tá? Menos de 20% delas aparece repetidamente. E a forma maior do texto, tipo mais de 80%, ele usa as mesmas palavras. As palavras são sempre as mesmas. São palavras simples, curtas, comuns, que o nosso cérebro reconhece facilmente. E isso acontece porque o nosso cérebro prefere usar e ouvir palavras já conhecidas, que são mais fáceis de entender e de lembrar. É um jeito natural, tá, gente, de economizar energia e esforço na comunicação. Esse padrão de poucas palavras muito usadas e muitas palavras pouco usadas é tão comum que virou uma lei. Depois, se vocês tiverem curiosidade, sei lá, pergunta no ChatGPT, pergunta no Google, vai lá no YouTube, Lei de Zipf. Por quê que essa lei ficou famosa? Porque o nosso cérebro prefere usar e ouvir palavras que já conhece, tipo palavras fáceis, curtas, automáticas. É como se o cérebro dissesse pra gente, por favor, me dá um caminho mais curto entre aqui e ali. E agora, pensa nisso se aplicando à sua vida. O princípio do menor esforço, ele não vale só para a linguagem. Ele vale para os nossos comportamentos, para as nossas crenças, para os nossos hábitos, para os nossos relacionamentos, para decisões e até para a sua rotina espiritual. A mente sempre vai preferir o que já é conhecido, mesmo que seja desconfortável ou limitante, porque é mais barato energeticamente. Vamos botar assim, né? Ele custa barato para a nossa energia. Ou seja, é o que o seu cérebro está protegendo a sua energia, repetindo exatamente o que foi treinado para fazer, mesmo que isso inclua trabalhar demais, se sobrecarregar, buscar 1000 certificações, se especializar sem parar. Tudo para se sentir boa o suficiente. E quando essa repetição vem acompanhada de crenças antigas, como, nada vem fácil, ou preciso me sacrificar para merecer, o que acontece é que a resistência se instala. Mas como que a gente vai mudar essa realidade? 1, você pode usar o princípio do menor esforço ao seu favor. 2, você pode fazer com que o caminho da expansão, da leveza e da manifestação consciente seja um novo caminho mais fácil. Como? Tornando o novo familiar, criando sistemas e ambientes onde a escolha elevada seja a mais óbvia, a mais acessível, a mais automática. Por exemplo, você quer, meditar todo dia? Deixa o espaço de meditação pronto, com colchonete no chão, o timer já configurado. Você quer beber mais água? Deixa uma garrafa do seu lado enquanto você trabalha. Você quer parar de se comparar nas redes? Cara, silencia os perfis que te ativam, sabe? Que te engatilham e segue os que te elevam. Você quer começar a afirmar o seu merecimento? Cara, escreve frase de afirmação, cola no seu banheiro, faz todo dia, sabe? Você quer começar a treinar? Deixa a sua roupa separada. Torna o caminho mais fácil, porque o seu cérebro precisa de sinais claros, repetições e recompensas simples. É assim que ele aprende, é assim que ele muda, é assim que ele reprograma com consistência e não com drama. Quando o caminho novo é o mais fácil que o velho,
a sua mente naturalmente coopera. Por quê? Porque o corpo relaxa. E quando o nosso corpo relaxa, a energia flui com facilidade, sem bloqueio, sem resistência. É nesse estado de fluidez que a manifestação acontece, quase que espontaneamente. O princípio do menor esforço não é só uma curiosidade científica, é uma lei fundamental da vida e do universo. Tudo que existe, desde o movimento das galáxias, a dança da água nos rios, o sopro do vento, tudo isso se move com inteligência energética que busca o caminho de menor resistência. E como diz uma terapeuta minha, maravilhosa, porque assim, gente, eu tenho mais de uma terapeuta, tá? A Isa, ela fala, vamos aposentar a guerreira que tem dentro de você. Então, vamos pensar assim na natureza. Imagina a água caindo de uma cachoeira. Ela não empurra a pedra, ela simplesmente contorna, ela flui, ela se adapta e assim ela cria um caminho natural e suave. E o vento? Ele se molda às formas, se intensifica e diminui, sempre escolhendo a rota que menos retém. Até os planetas, gente, que giram em órbitas perfeitas, eles seguem trajetórias onde a energia se conserva e se equilibra. Então, por que você deveria fazer diferente? Por que se esforçar até a exaustão quando o universo inteiro mostra outro jeito? Mas eu quero deixar aqui claro, eu já tive num momento em que fluir com a vida, para mim, significou me acomodar, tá? E a verdade é que leveza não é sinônimo de inércia, não é fazer nada, não é deixar a vida te levar. Pelo contrário, quem já ouviu o episódio de ação alinhada e de intenção, já entendeu e já sabe. A energia do universo responde à intenção clara. A matéria responde ao movimento consistente. A prosperidade responde à vibração alinhada com a abundância. Ou seja, a ação é necessária, mas não é qualquer ação. É ação inspirada, conectada com o que você quer viver. É o fazer com consciência e não só por medo ou obrigação. A gente não pode confundir espiritualidade com fuga. Como justificativa para não se comprometer. Não se movimentar, não colocar o seu valor no mundo, né? Assim, resumindo. Porque aí o que acontece? A gente vai ficando estagnada, parada no mesmo lugar, esperando milagre, enquanto a gente se desconecta da nossa própria responsabilidade. E a prosperidade, de verdade, gente, vai muito além do dinheiro. É uma dança entre você e o universo. Você alinha a sua vibração, você cultiva a visão da vida que você quer e você age com propósito, com intenção. Porque aí o universo responde com sincronicidade, com oportunidade, com abundância. Agora, se você só espera, só visualiza, só deseja, mas você não planta nada no campo material, a colheita não vem. Prosperar com leveza não é não agir, mas sim agir a partir da paz, construindo uma vida produtiva sem se desconectar de você mesma. Você pode sim ganhar dinheiro, se desenvolver, ser reconhecida sem se esgotar, sem sacrificar sua saúde emocional. Esse é o verdadeiro equilíbrio da nova consciência. Nós somos a nova consciência. É unir produtividade com presença e realização com bem-estar. E a sua liberdade, essa liberdade de criar, escolher e manifestar a vida que você deseja, começa no momento em que você muda o seu pensamento. Quando você reconhece que pode caminhar pela vida com leveza, em vez de luta, que pode ser gentil com você mesma, em vez de se cobrar o tempo todo, que você pode fluir com a energia da vida, em vez de resistir a ela. Esse é o ponto de partida da verdadeira transformação. Não é um esforço louco, é uma entrega consciente à inteligência que habita em você. A mesma inteligência que move as marés, que faz uma flor desabrochar, que cria sincronicidades quando você está presente. E tudo isso começa com a sua autoimagem. Como que você se enxerga quando você pensa em prosperidade? Você se vê como alguém que é bem paga pelo seu valor, que recebe com leveza, que vive com liberdade sem precisar se exaurir? Ou você ainda está presa na imagem da mulher que só é reconhecida se estiver cansada, sobrecarregada, acumulando função, vivendo no automático? A forma como você se vê internamente determina o que você atrai externamente.
A sua realidade não é criada pelo que você quer. Ela é criada pelo que você acredita ser capaz de receber. Por isso, hoje, eu te convido a revisitar a sua autoimagem. Se veja como uma mulher próspera e equilibrada, que é bem paga pelo seu talento, pela sua energia, pela sua presença, que produz com alma, que impacta de verdade. E não importa o que você faça hoje, não importa qual seja a sua função hoje, você faz ela e você é bem reconhecida e bem paga por ela, sabe? Mas você não sacrifica o seu bem-estar. Você cuida do seu tempo, da sua energia, da sua vibração, porque você sabe que tudo começa aí. Você não precisa se esgotar para ser digna de abundância. Você não precisa sofrer para ser valorizada. Você não precisa de dor para validar sua conquista. O seu valor já existe. O seu merecimento é inegociável. E a sua nova vida começa com a imagem que você aceita de você mesma. E essa imagem não é fixa, ela pode ser reprogramada. E é por isso que a gente está aqui. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Eu amo vocês. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estão aqui dando 5 estrelas no podcast ou comentando no meu Instagram, enfim, seguindo aqui o podcast, enviando para as amigas. Isso é muito importante para mim, para minha expansão, e eu espero que vocês consigam alcançar tudo que vocês querem. Eu tenho certeza que vocês são muito, muito, muito capazes. Um beijo e até o próximo episódio.